Muito bem, meus irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor, minhas irmãs também. Vamos ouvir o que Deus tem para o nosso coração nessa manhã, em nome de Jesus. Capítulo 6. Qual livro, pastor? Só se você for visitante e estiver vindo pela primeira vez que você não sabe ainda qual é o livro. Neemias, capítulo 6. De novo, pastor, Neemias. Tem gente que durante a semana fala, pastor, já li o próximo capítulo, para já ter um spoiler do que vai ser a mensagem da semana que vem. Então já vai orando. Deus tem falado muito ao nosso coração a respeito desse tempo de restauração da nossa igreja, desse tempo de um novo momento na vida da IP Barra, da amada Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Tem sido muito bom orar por vocês, lembrar de vocês. De ontem para hoje, acordei de madrugada, Deus me acordou, e aí eu orei por vocês, por alguns irmãos que fizeram contato e que estão passando lutas. Deus tem muita coisa boa para fazer na nossa igreja, já tem feito. Fiquem firmes, a gente vai varar do outro lado, e a gente vai ver, e já tem visto aquilo que Deus tem feito. Neemias, capítulo 6, vamos ler todo o capítulo nessa manhã, com a graça de Deus, em nome de Jesus. Neemias capítulo 6 diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate, Tobias, Gesem o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu tinha reconstruído a muralha e que nela já não havia brecha nenhuma, ainda que até esse tempo eu ainda não tivesse colocado os portões no seu lugar, Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim, venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Por isso enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Porque devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu servo que trazia na mão uma carta aberta. Nela estava escrito o seguinte, entre os gentios se ouviu, e Gesem também está dizendo que você e os judeus estão querendo se rebelar, e que por isso você está reconstruindo a muralha. Também segundo se diz, você quer ser o rei deles. E pôs alguns profetas para falarem a respeito de você em Jerusalém, dizendo, ele é o rei de Judá. Ora, isso certamente vai chegar aos ouvidos do rei. Portanto, vem agora e vamos em conjunto conversar a respeito disso. Mandei dizer-lhes, nada disso que você está dizendo aconteceu. Você está inventando tudo. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam, as mãos deles largarão a obra e ela não será concluída. E Neemias mais uma vez ora dizendo, agora pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Quando fui à casa de Semaías, filho de Delaías, filho de Metabel, que estava impedido de sair de casa, ele me disse, vamos nos encontrar na casa de Deus dentro do templo. Vamos fechar as portas do templo, porque virão matar você. De noite eles virão matar você. Porém, eu disse, você acha que um homem como eu fugiria? Alguém como eu entraria no templo para salvar a vida? De maneira nenhuma entrarei. Então, percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Para isto o subornaram, para me amedrontar, e para que, fazendo isso, eu viesse a pecar, para que pudesse atacar a minha reputação e me afrontar. Lembra-te, meu Deus, de Tobias e de Sambalate, segundo as coisas que fizeram, e também da profetisa Noade e dos outros profetas que quiseram me amedrontar. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Quando os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos essa obra. Também naqueles dias, alguns nobres judaus escreveram muitas cartas a Tobias, e cartas de Tobias vinham para eles. Pois muitos em Judá eram aliados dele, porque era genro de Secanias, filho de Ará, e o seu filho Joanã havia casado com a filha de Mesulão, filho de Berequias. Também falavam das suas boas ações na minha presença e levavam a ele as minhas palavras. Tobias escrevia cartas para me amedrontar.
Amém. Meus irmãos, temos dado sequência às meditações, reflexões, pregações no livro de Neemias. Um capítulo após outro, expondo, refletindo, explicando e procurando entender aquilo que Deus tem a nos ensinar e a nos desafiar no nosso próprio coração. Nós temos trazido aí essa reflexão da cachoeira. Nós estávamos orando e pedindo direção de Deus sobre o que deveríamos estudar, pregar, refletir. E o livro que veio, o texto que veio, foi o texto de Neemias, porque fala dessa restauração da cidade. Nós, aqueles que já leram o livro completo, a gente tem coisa muito legal para ver ainda para frente. O povo voltando a ler a palavra de Deus, o povo se quebrantando, o avivamento vindo sobre a vida do povo. E por isso nós temos dado sequência naquilo que nós entendemos que Deus tem trazido para a gente refletir aqui. Nesse caminho da restauração, sabemos que Neemias foi trazido de muito longe, a mais de 1000 quilômetros ali de Jerusalém, quando ele servia ao rei Ataxerxes, e servindo ali na corte do rei, chegaram cartas para ele informando sobre a situação do povo em Jerusalém, e ele foi até lá, circulou a cidade com seus irmãos, com poucos homens, e viu a situação de miséria em que o povo vivia. Começou então o trabalho de restauração, e logo que o trabalho começou, levantou-se também a oposição, a perseguição, e aqueles que queriam fazer o povo desanimar. Ora a perseguição e a oposição vinha de fora, ora ela vinha de dentro mesmo, nos momentos em que Neemias percebeu que os próprios nobres do povo, aqueles que tinham mais condições, estavam explorando o seu povo. Os problemas apareceram da parte de dentro também. E esse texto que nós lemos aqui nos mostra claramente que a oposição, a perseguição, os problemas, desafios, dificuldades, eles continuam acontecendo na nossa vida quando a gente se envolve na obra de Deus. Aliás, quanto mais a gente se envolve, quer servir e se dedicar ao nosso Deus, parece que mais o reino das trevas se levanta contra a gente. O inimigo das nossas almas nos tenta fazer desanimar, desistir, jogar a toalha e falar: não vale a pena continuar seguindo esse Deus. E esse texto que hoje nós lemos, e essa meditação de hoje tem um título: Como devemos fazer a obra de Deus diante das ameaças? Não se engane, cada um que levanta dizendo: eu quero servir a Deus, eu quero ter mais compromisso, cada um que se apresenta para servir ao Senhor, pode ter certeza que passará por perseguições, por lutas, por dificuldades, mas pode ter diante da sua vida a certeza no seu coração de que o Senhor está nesse negócio. E Ele há de dar vitória, dar graça, de atravessar o vale mais escuro e sombrio ao nosso lado, segurando a nossa mão. E nós podemos ter a certeza de que no final nós vamos varar do outro lado, nos problemas do dia a dia. E ainda que a situação ao nosso redor fique tão crítica, tão difícil, que a gente precisa pagar com a própria vida, sabemos que do outro lado, quando fecharmos os olhos nessa vida, abriremos do outro lado os olhos na presença do nosso Senhor e Salvador, experimentando aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem nunca jamais penetrou em coração humano, aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que o Senhor escolheu, um céu, a presença do Senhor, onde não haverá mais choro, não haverá mais pranto. Mas enquanto estamos nessa vida, as lutas vêm, não se assustem. E a nossa palavra hoje, o nosso encorajamento, a nossa reflexão é: como é que a gente deve fazer a obra? Como é que a gente deve continuar diante das ameaças, dos desafios, dos problemas que vêm de fora, vêm de dentro, vêm do nosso próprio coração? E Neemias muito nos ensina nesse texto hoje, e eu quero convidar você a olhar mais uma vez para esse texto.
no versículo número 2, diz assim a palavra de Deus: Sambalate e Gesem mandaram dizer a mim: venha, vamos nos encontrar numa das aldeias do vale de Ono. Esse vale ficava a 50 quilômetros de distância, mais longe do que uma maratona que tem 42 quilômetros. E o versículo segue dizendo: na verdade, o que eles queriam era me fazer mal. Versículo 9. O que todos eles queriam era nos amedrontar. Eles diziam: as mãos dele largarão a obra e ela não será concluída. Versículo 12. Então percebi que não era Deus quem o tinha enviado, mas que ele falou tal profecia contra mim, porque Tobias e Sambalate o haviam subornado. Meus irmãos, esse texto fala sobre discernimento espiritual. Quando aqueles homens, Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos inimigos, ouviram sobre a reconstrução das muralhas, eles se enfureceram, e cada vez mais. E quando eles viram que toda a muralha já estava reedificada, e no versículo, na segunda parte que nós lemos, no versículo 15, vimos que a muralha foi reerguida num tempo de 52 dias, com a intervenção de Deus. Eles ficaram muito furiosos, só faltava colocar os portões. Eles falaram: não, Neemias, vem cá, vem conversar com a gente fora desse trabalho aqui, no vale ali de Ono. Ficava a 50 quilômetros de distância aproximadamente. Eles queriam tirar Neemias do foco dele, da obra em que ele estava tocando e envolvido ali, e eles queriam amedrontar Neemias. E aí eles mandaram recados várias vezes, Neemias respondeu da mesma forma. Em vez de Neemias ficar olhando para os problemas, Neemias olhou para a obra e falou: olha, eu tenho uma obra para fazer, eu não posso ficar perdendo tempo conversando com vocês, a gente tem que ir para frente. E finalmente mandaram uma carta para ele, e essa carta aberta dizia: olha, você está querendo se levantar, tomar o lugar do rei. E Neemias responde: nada disso que aconteceu, vocês estão inventando tudo, vocês estão viajando. E mais uma vez a expressão se repete: o que eles queriam era nos amedrontar. E aí, numa terceira situação que aparece aí, Neemias é chamado ali na casa de Semaías. A Bíblia nos dá a entender, os comentaristas assim também nos socorrem, que esse era um conhecido de Neemias, e ele chama ele para a casa dele e fala: olha, vamos nos esconder, Neemias, vamos para dentro do templo, porque lá ninguém vai matar você. E Neemias falou: o quê? Eu vou me esconder? Eu vou ficar ali escondido? De forma nenhuma. Como é que um homem como eu, levantado por Deus, que tem servido a Deus, que procura confiar em Deus, eu ia fugir e me esconder no templo para salvar minha vida? De forma nenhuma. E a terceira vez a expressão, o mesmo princípio aparece. Então eu percebi que não era Deus que tinha enviado aquele homem e tinha dado aquela profecia. A obra de Deus, diante das ameaças, precisa ser feita com discernimento espiritual e sabedoria. É o princípio que a palavra nos ensina. Neemias, ele estava ali envolvido naquela obra, e 3 situações tentaram afastar ele do foco dele, do trabalho dele, e Neemias teve discernimento espiritual, sabedoria. Ele conseguiu perceber que aquelas palavras para levar ele para longe, aquela carta que dizia: olha, você está tentando se levantar contra o rei, e também a situação de você deve se esconder dentro do templo, eram situações que tinham o objetivo de amedrontá-lo e tirá-lo do foco. Mas Neemias teve discernimento espiritual e sabedoria. Ele não se deixou confundir. As ameaças, quando vêm na nossa vida, têm o poder, a potencialidade, pelo menos, de tentar afastar a gente do foco daquilo que Deus tem nos dado. E nós precisamos, com a graça de Deus, com a sabedoria e sensibilidade que o Espírito Santo nos dá, discernir, ter discernimento espiritual e sabedoria, para saber que os problemas ao nosso redor a gente precisa lidar com eles, mas eles não podem tirar a gente do foco, que é servir ao Senhor, que é amar a Ele, que é nos quebrantar diante dEle. Nós precisamos de discernimento espiritual. Neemias era um homem que nos ensina a respeito disso. A palavra de Deus diz no livro de Provérbios, em muitas situações, em muitos trechos, Provérbios 11, 14, não havendo sábia direção, cai o povo,
mas na multidão de conselheiros, no discernimento, há segurança. O livro de Provérbios traz também, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com muitos conselheiros há bom êxito, com discernimento, olhando para as situações, não se assoberbando, se afogueando, ficando desesperado, mas tendo discernimento que vem da parte de Deus, fala, calma, Deus continua no controle. Ainda que coisas tentem tirar a gente do foco, problemas tentem amedrontar, inimigos se levantem, a palavra nos diz, calma, busque a Deus, Ele há de nos dar discernimento e sabedoria. O temor do Senhor, falamos isso na semana passada, o temor do Senhor, saber que o Senhor é grande, poderoso, se assenta no trono e tem domínio sobre todas as coisas, é o temor do Senhor, o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é prudência, discernimento, é saber que o Senhor se assenta no seu trono e que ainda que eu não entenda todas as coisas e ainda que existam muitas tentativas para me tirar do foco, eu preciso temer ao meu Deus e nisso eu vou ter sabedoria e discernimento da parte de Deus. O Senhor Jesus é o ser humano perfeito, 100% homem, 100% Deus, sem pecado, e por isso tinha o seu discernimento perfeito. E Ele nos inspira, e não apenas nos inspira, mas Ele faz isso nas nossas vidas. Ele é que nos dá a capacidade, a possibilidade, pelo Santo Espírito dEle, de termos discernimento espiritual. Muitas vezes nós vemos o Senhor Jesus olhando para as pessoas, e a Bíblia relata, por exemplo, em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 46, surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles. Quem pode saber o que passa no coração de alguém, a não ser Deus? O discernimento, a sabedoria, vem do temor do Senhor, da direção de Deus. É Deus quem dá isso para a gente. Discernimento espiritual. Para que a gente não fique amedrontado, desesperado, para que a gente não queira resolver as coisas nas nossas próprias forças, mas o discernimento espiritual vem do nosso Deus. O Senhor Jesus, é relatado em Mateus capítulo 9, versículo 4 a 6, diz assim, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse para aqueles que estavam julgando Jesus no coração, porque vocês estão pensando mal em seu coração. Pois o que é mais fácil dizer, seus pecados estão perdoados, ou dizer, levante-se e ande? Quando aquele paralítico foi descido ali pelos 4 amigos, e Jesus disse, seus pecados estão perdoados, as pessoas olharam para Jesus e julgaram Jesus no coração, e Jesus discerniu o pensamento deles, discerniu o coração e diz, conhecendo os pensamentos deles, disse, por que vocês estão pensando mal no seu coração? Jesus é o nosso exemplo perfeito de discernimento. E Neemias tem esse discernimento porque Deus estava com ele, porque Deus havia fortalecido ele e o Senhor quer nos fortalecer também. Isso não vem da gente. O Senhor usa as experiências, o Senhor usa a nossa maturidade, o Senhor usa os conselhos que nós recebemos de pessoas de Deus, de gente que anda e caminha com a gente, mas o discernimento espiritual é o Senhor quem dá para a gente ficar sereno, tranquilo, e saber discernir as coisas, apesar das grandes confusões, desafios, e de um contexto que às vezes parece caótico, e fala, Deus, como é que eu vou dar conta disso? E Deus nos dá discernimento e sabedoria e graça. E a palavra do Senhor nos diz, para que a gente, Mateus capítulo 10, versículo 16, o Senhor Jesus diz, eis que vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Prudentes como as serpentes. As serpentes que sabem o momento de atacar e sabem o momento de fugir. Que tem discernimento em cada situação. E o Senhor Jesus pega esse exemplo para nos mostrar, olha, quando vocês estiverem em situações em que homens colocarem vocês, entregarem nos tribunais, sejam prudentes. Tenham discernimento da minha parte. E versículo 19 do mesmo Mateus capítulo 10, e quando vos entregarem, não cuideis, não se preocupem em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer, discernimento da parte de Deus.
Muitas vezes nós temos que tomar decisões, somos forçados a estar em situações em que a gente não gostaria. E o Senhor diz para a gente nessa manhã: meu filho, minha filha, eu quero te dar discernimento, sabedoria, eu quero te orientar. Eu quero que você tenha a orientação e a direção da minha parte e a paz que excede todo entendimento, que é o árbitro do nosso coração quando nós fazemos a vontade de Deus. Se somos crentes de verdade, se já entregamos o coração ao Senhor, nós temos o Espírito Santo de Deus, aquele que caminha junto com a gente, o consolador, o ajudador, aquele que vai nos dar sensibilidade e discernimento espiritual. Se alguém, porém, necessita de sabedoria, diz Tiago, no capítulo 1, versículo 5, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, abundantemente. Como a gente fala em São Gabriel da Cachoeira, ele não suvina de ninguém, ele não segura, mas ele dá liberalmente. Ele dá sabedoria para aqueles que o pedem, e nada lhes impropera, lhes será concedida. A palavra do Senhor fala tantas vezes sobre sobriedade, sobre discernimento. E hoje à noite, orando sobre essa situação, acordei de noite e me veio um texto ao coração e eu quero ler com vocês. Quero que você abra a palavra do Senhor, Mateus capítulo 5. Eu estava pensando: Senhor, mas quem são os nossos inimigos? Quem são aqueles que têm se levantado contra a gente? E já falamos nesse púlpito, os nossos inimigos não são os nossos irmãos. Nós não estamos falando que nós temos que discernir quem são os nossos inimigos dos nossos irmãos. Não, não são. Mas a palavra do Senhor nos diz em Mateus capítulo 5, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, oferece-lhe também a face esquerda. Mateus capítulo 5, versículo 40. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2, dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. É isso que foi dito. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele faz o seu sol nascer sobre os maus e bons e vir chuva sobre os justos e injustos. Porque se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que é que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Meus irmãos, isso é discernimento espiritual. A palavra de Deus diz para a gente, nos ensina que aqueles que amam, só aqueles que amam você, isso é fácil. Os fariseus também fazem isso. Os publicanos também não fazem o mesmo que a palavra de Deus diz. Mas se nós temos discernimento espiritual, nós vamos fazer diferente. Vamos amar e orar pelos nossos inimigos. E hoje estava compartilhando isso no café da manhã com a Marisol e com a Marcélia. E Marisol me perguntou: pai, então na guerra lá, tem que orar pelo presidente da Rússia? Tem. Mas ele está destruindo tudo. Nós precisamos orar por aquele homem, nós precisamos orar pelas pessoas. A nossa luta, o nosso inimigo é Satanás, não é o nosso irmão, não é o outro ser humano caído, em pecado, como nós somos. Nós precisamos orar e amar os nossos inimigos. Isso é discernimento espiritual. O Senhor nos mostra em Neemias, que Neemias ele não se levantou para combater aqueles homens, mas Deus deu a ele graça para manter os olhos fixos na obra que Deus tinha dado a ele e não perder tempo com aquelas palavras de acusação que tentavam fazer ele se amedrontar. A gente não vê em nenhum momento ele se voltando contra os inimigos, mas ele se volta para Deus e ora, fala: Deus, tem misericórdia da minha vida, fortalece as minhas mãos. Nós precisamos ter discernimento espiritual da parte de Deus. Vão nos perseguir, vão nos injustiçar, vamos ser entregues por causa da nossa justiça, por causa da retidão que Deus nos dá a graça da gente viver. Vão acusar a gente, vão injustiçar a gente.
Não paguem na mesma moeda, mas tenham discernimento espiritual em nome de Jesus para fazer diferente, para amar aqueles que vos perseguem, para orar por aqueles que vos desprezam. Meus irmãos, muitos têm sido os exemplos de missionários que têm entregue a vida e têm ido até as últimas consequências, porque não se levantaram contra aqueles que os prenderam, mas têm orado por eles, e ali, muitas vezes, como ovelhas mudas, confiando em Deus. Se Deus quiser livrar, Ele vai livrar, mas Deus tem dado discernimento para servir e obedecer, e com sabedoria fazer a vontade de Deus. Nós mesmos, em nossa força, não temos condição de ter discernimento e sabedoria. Mas temos uma boa notícia. Há um Deus todo-poderoso que nos ama e que enviou o seu Filho, que morreu por nós para nos salvar e pelo seu sangue nos fez amigos dele. E ele vive em nós e ele pode nos dar esse discernimento quando unidos à videira verdadeira, quando unidos com Cristo, quando nos humilhamos e quando já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Ele faz isso em nossas vidas e nos dá discernimento, sabedoria e força para fazer a vontade dele. A gente não precisa sair daqui desesperado ou com peso nas nossas costas dizendo, mas eu tenho que ter discernimento, mas como é que eu vou fazer isso? É Cristo quem faz isso. É o Senhor Jesus quem opera isso nas nossas vidas quando Ele encontra corações humilhados, quebrantados, vidas que se renderam e dizem, não sou mais o dono da minha vida, mas a minha vida tem um Senhor, tem alguém que me conduz, que é o dono da minha vida, que me dá discernimento e sabedoria naquilo que eu preciso. A palavra de Deus segue dizendo no versículo número 3. Leia aí comigo, acompanhe por favor a leitura. Por isso, enviei-lhes mensageiros para dizer, estou fazendo uma grande obra e não posso descer até aí. Por que devo parar a obra para ir me encontrar com vocês? 4 vezes eles fizeram o mesmo pedido, mas eu lhes dei sempre a mesma resposta. Para fazer a obra de Deus, como podemos fazer a obra de Deus diante das ameaças? Perseverando em manter o foco na obra e não nos problemas. Segundo ponto dessa manhã é perseverar e manter o foco. Foi isso que Neemias fez. Eles insistiram 4 vezes e numa 5ª vez eles mandaram uma carta aberta. E Neemias dá sempre a mesma resposta. Como é que eu vou deixar essa obra? Eu preciso perseverar naquilo que Deus me deu para fazer, no foco, na atenção que Deus me deu para eu fazer, naquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos. Persevere, é o que o Senhor está dizendo para nós. Continue trabalhando, continue firmado naquela responsabilidade que Deus lhe confiou, lhe entregou. Ele não disse que ia ser fácil, ele não disse que não iam ter oposições, perseguições, mas a palavra de Deus nos ensina, com o exemplo de Neemias e em muitos outros textos, a importância da constância e da perseverança. Assim é feita a obra de Deus nas nossas vidas. Continue perseverando pela sua casa, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu casamento. Continue orando e perseverando pela Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Continue mantendo os olhos naquilo que Deus tem feito e que Deus nos ajude a não perder esse foco, a não deixarmos o nosso coração se encher com as notícias que vêm de fora, que tentam amedrontar a gente, mas que Deus nos ajude a perseverarmos. A palavra de Deus nos traz tantas mensagens, tantos princípios que apontam para a perseverança, textos que nos ensinam sobre o valor, a preciosidade e a possibilidade, a oportunidade que o crente tem de perseverar. Hebreus capítulo 12, versículo 1 diz, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está
proposta. Esse texto, em Hebreus, no capítulo 12, o autor fala, olha, a gente precisa perseverar, a gente precisa continuar servindo ao Senhor, nos livrando de todo o peso, de toda aquela palavra, notícia, informação, que o nosso coração muitas vezes produz, que ao nosso redor produz, mas a gente precisa se desembaraçar, e a ideia aqui é de um atleta numa corrida, e eu me identifico demais com esse texto, porque não dá para você correr cheio de coisas, cheio de coisas penduradas, não dá para você correr bem assim, é muito difícil, e a ideia ali era dos atletas que corriam praticamente sem roupa, bem leves, e essa é a ideia, para que a gente possa perseverar, a gente precisa colocar de lado, com a ajuda, com a graça de Deus, coisas que nos atrapalham, e a palavra de Deus fala de todo peso e de todo pecado. Há pecado na nossa vida, há peso no nosso coração, há coisa que precisa ser confessada ao Senhor. Você tem perdido a paciência com muita facilidade, você tem sido grosso em casa com a sua esposa, com o seu marido, você tem deixado o inferno, o mundo, o seu próprio coração, o passarinho voar na sua cabeça e fazer ninho, trazendo peso para a sua vida. A palavra de Deus nos diz, nessa manhã, em nome de Jesus, se humilhe diante do Senhor e fala, Deus, tem misericórdia, eu quero confessar, eu tenho feito errado, tanto tempo, eu tenho achado que tenho enganado o Senhor, mas eu sei que eu não consigo enganar, mas eu fico me iludindo, achando que eu posso continuar caminhando e perseverando, carregando esse peso. Não posso, Deus, tem misericórdia da minha vida. Neemias, ele fala, ele responde, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso ir 50 quilômetros daqui, por que eu devo parar a obra? E o Senhor diz para a gente, meus irmãos, a obra do Senhor não há de parar, ela vai avançar, ela vai prosseguir, e nós já temos visto o mover de Deus, e Deus te chama para fazer parte disso. Se desembarace, se há dúvidas, se há coisa no seu coração, coloca diante de Deus, procura alguém mais maduro, pede para alguém caminhar junto com você, a liderança da igreja, um irmão, uma irmã, mas meus irmãos, que a gente não continue carregando no nosso coração aquilo que o Senhor Jesus já nos fez livres, mas a gente às vezes insiste em se prender e se embaraçar. Irmãos, diz o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 13, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo, avanço para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, perseverança. Aqueles que foram salvos no Senhor, escolhidos, eleitos, eles estão nesse caminho da perseverança e seguiremos assim até o fim, e o Senhor está nos dizendo, caminhe com perseverança e em leveza. O Espírito Santo, Ele quer nos ajudar a ter discernimento e quer nos ajudar a caminhar em perseverança, não olhando para os problemas, para as dificuldades, como foco principal. Ninguém está falando para você desprezar e dizer não existe mais problemas. Existem, mas que isso não tome o centro, o foco do seu coração. Para que a gente não seja pego como foi Pedro, quando estava ali naquele barco. E aí Jesus fala, Pedro, vem. Mateus capítulo 14, Pedro desceu do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus, mas ele reparando na força do vento, teve medo e começou a submergir. E gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Talvez você esteja hoje naufragando, submergindo, se afogando, mas o Senhor diz para você, meu filho, minha filha, minha mão está aqui. Meus braços estão abertos. Eu quero salvar você. Eu quero tirar você desse afogamento, dessa falta de esperança. Eu quero que você continue caminhando, perseverando, olhando para o prêmio da soberana vocação, para Cristo Jesus, para o caminho que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, perseveremos, mantemos o foco. Esse é o convite da palavra de Deus. A palavra de Deus fala para a gente sobre perseverar em termos de maturidade. Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 6, diz, se alguém quer sabedoria, a partir do versículo 5, necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Já lemos esse texto. Versículo 6, peça, porém, com fé, em nada duvidando,
pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Meus irmãos, o Senhor está de braços abertos, falando: meu filho, minha filha, eu quero ajudar você a perseverar. Você não precisa depender das suas próprias forças. Tudo que eu preciso ouvir, tudo que Deus precisa ouvir da gente, que Ele quer ouvir da gente, é que a gente se renda e fala: Deus, eu não consigo, eu estou submergindo, eu estou me afogando, tem misericórdia da minha vida, me puxa para fora, me ajuda a continuar olhando só para o Senhor. Eu quero perseverar sem perder o foco daquilo que o Senhor tem dado para a minha vida, a minha responsabilidade, a minha caminhada com Cristo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8 diz: sejam sóbrios e vigilantes, tenham discernimento. O inimigo de vocês, o diabo, ele anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. O diabo está sempre ao redor, procurando, perseverando. Ele não desiste. Resistam-lhe firmes na fé. Certos irmãos, certo que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. A palavra de Deus diz: resistam no poder que o Senhor nos dá. Ele nos dá poder para isso. Está disponível para a gente. Mas a gente não vai conseguir ter acesso a esse poder enquanto houver espaço demais para o seu ego, para o seu orgulho, para suas justificativas, para a sua forma, porque afinal esse é o meu jeito. Afinal, tantas coisas e tantas pessoas já fizeram tantas coisas comigo que eu não consigo ser diferente. Eu também não consigo. Mas se a gente é diferente, se a gente é transformado, se a gente persevera, é porque o Senhor Jesus olha para a gente e fala: meu filho, minha filha, deixa eu ajudar você a perseverar, a manter o foco. Neemias, ele teve perseverança porque Deus deu graça para ele. Mas Neemias não era perfeito, mas ele aponta para aquele restaurador perfeito, que é o Senhor Jesus, que quer restaurar e nos fazer perseverar na obra de santificação que Deus tem para as nossas vidas, naquilo que o Senhor fala para a gente. Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. As águias são conhecidas por ter foco. De longe elas têm um objetivo e de longe elas mergulham para pegar a presa delas. E perseveram. E diz a palavra do Senhor que aqueles que esperam no Senhor correm e não se cansam, continuam correndo sem se cansar. E a gente sabe que por mais, e quem corre sabe disso, que quando a gente chega num determinado nível, a gente parece que está viajando no próprio corpo, a gente corre e parece que vai correr infinitamente, mas não é assim que acontece. A gente sabe que uma hora a gente se fatiga, a gente não aguenta mais correr, mas a palavra do Senhor diz que aqueles que esperam no Senhor podem perseverar, correndo sem se cansar, caminham sem se fadigar, porque esperam no Senhor. E o Senhor quer dar para a gente perseverança. Ainda vem lutas, ainda vem dificuldades de fora, de dentro, do nosso próprio coração. A restauração do Senhor já começou e há de avançar, mas que o Senhor nos dê graça para que a gente possa, em nome de Jesus, perseverar. O Senhor Jesus falou para os seus próprios discípulos ali do jardim do Getsêmani, Mateus capítulo 26, versículo 40, voltando-se para os discípulos, achou eles dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudesse vigiar comigo, perseverar comigo, vigiar e orar para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, a gente precisa render, submeter a nossa carne, a nossa natureza ao Senhor, para que a gente possa perseverar. E o Senhor nos chama à perseverança, a avançar, ao compromisso. O Senhor nessa manhã nos fala, ainda que venham insistentemente palavras tentando nos amedrontar, que a gente possa perseverar em confiar no nosso Deus. Terceiro e último lugar, meus irmãos, minhas irmãs, a palavra do Senhor nos diz no versículo 9, na última parte do versículo 9. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos.
A obra do Senhor é feita com discernimento, a obra do Senhor é feita com perseverança, e a obra do Senhor é feita diante das ameaças, nos fortalecendo com coragem em Deus. Nos fortalecendo com coragem em Deus. Não pensemos nós que tenha sido fácil para Neemias resistir e perseverar diante das oposições, da insistência do inimigo, da reclamação do povo, da grandeza da obra. Não foi fácil. E nós temos, desde o começo do livro de Neemias, olhado e sendo alertados, exortados pela palavra de Deus sobre a importância de nos fortalecermos em Deus pela oração. E mais uma vez, aqui está registrado mais uma das 10 orações de Neemias. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Fortalece as minhas mãos para que eu possa continuar trabalhando para o Senhor. A nossa força não vem da gente mesmo. Nós precisamos nos fortalecer em Deus para fazer a obra diante das ameaças. Nós precisamos que o Senhor seja tudo em nossa vida. E tem tantos e tantos textos, a gente vai fazer uma busca sobre força nos aplicativos e programas de Bíblia, a gente vai encontrar uma infinidade de textos nos Salmos, nas cartas, em muitos livros da Bíblia falando sobre a força de Deus para as nossas vidas. Mas um dos meus preferidos eu já li ele algumas vezes aqui, primeiro livro de Samuel capítulo 30, versículo 6. Davi muito se angustiou, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam em amargura, cada um por causa de seus filhos e de suas filhas, porém Davi se reanimou no Senhor, seu Deus. É no Senhor que a gente se fortalece. É em Deus que nós precisamos conectar o nosso coração e sermos abastecidos. É em Deus, e somente em Deus, que a nossa alma precisa esperar. Em Deus nós precisamos nos fortalecer. Rainha Esther, quando ali, naquela situação, ela foi colocada como rainha, e Mordecai, o seu tio, fala: olha, rainha, quem sabe não foi para esse propósito de salvar o povo que Deus colocou você. Rainha Esther Esther capítulo 4, versículo 16 diz, ela vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã. Esther diz para Mordecai e fala: jejuai por mim, busquem a Deus por mim, fortaleçam-se em Deus para que a gente possa fazer esta obra. Davi, quando estava diante de Golias, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, Davi, porém, disse ao filisteu: tu vem contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. É no nome do Senhor que a gente é fortalecido. É em Deus que a gente tem capacidade, possibilidade da gente continuar perseverando e servir a Ele. Na nossa fraqueza, nos dias que a gente acha que a gente não tem mais condição, nós somos consolados pela palavra do Senhor de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Então o Senhor me disse, depois de ter orado tantas vezes, o apóstolo Paulo, o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E então o apóstolo Paulo diz: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, necessidades, perseguições, angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Quando a gente reconhece a nossa incompetência, a nossa fraqueza, a nossa pequenez diante dos problemas, quando a gente admite e fala: Deus, eu não dou conta mesmo. Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca, Deus. Eu, missionário André de São Gabriel da Cachoeira, trabalhava na igreja evangélica indígena. Eu, Senhor, não. E o Senhor fala: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O Senhor é glorificado
quando a gente que é fraco, quando a gente não dá conta, quando o Senhor esmaga o nosso orgulho, a nossa soberba, o nosso pensamento, em que a gente acha que a gente é capaz de todas as coisas, fala, eu não dou conta. Como é que eu vou pregar para esse pessoal? Como é que eu vou ensinar para essas pessoas? Como é que eu vou pastorear essa igreja tão grande? A minha graça te basta. Você é fraco, que bom que você é fraco, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E aí eu me lembro do versículo que tantas e tantas vezes eu ouvia na minha adolescência, na minha época de UPA, Josué 1:9. Não tão mandei eu, seja forte, seja corajoso. Mas como é que eu vou ser forte, corajoso, Deus? Porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. É no Senhor que a gente pode se fortalecer. É no Senhor, esperando no Senhor, confiando no Senhor, é que a gente pode ter forças para fazer a obra dEle, na casa dEle, na nossa casa, na nossa família, no seu casamento, na sua vizinhança. É se fortalecendo no Senhor que a gente vai avançar e continuar perseverando. Não é na nossa força, é na força que vem do Senhor. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. É a nossa oração. E o Senhor tem nos dado meios de graça, formas da gente se fortalecer nele. Efésios 6:10, quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E estrategicamente, Deus instituiu, Deus nos deu muitas coisas, muitas formas e maneiras da gente se fortalecer, formas práticas da gente se fortalecer no Senhor. E a primeira a gente tem falado e repetido e insistido aqui na igreja. E quando eu saí de casa, eu falei, Senhor, eu vou falar de novo sobre isso para a igreja. Enquanto não for uma igreja que caminha de joelhos, André, você precisa continuar falando. É o que Deus falou. Nós nos fortalecemos em oração. Nós oramos muito pouco. Se você acha que você já ora suficiente, se você acha que você pode bater no peito e falar assim, tá bom até aqui, examina o seu coração e fala assim, ninguém ora o suficiente. Todos nós precisamos orar mais. Oração. Meus irmãos, cada vez, minha esposa é testemunha disso, que Deus traz no meu coração, André, vamos fazer um mês de oração, uma semana de jejum, de vigília. Quantas vezes eu falo com a minha esposa, Marcélia, será que não é melhor a gente cancelar? Não, deixa para lá, vai que o pessoal não aparece, vai que não dá certo. E eu fico nessa luta, e poucas coisas me dão tanta luta no coração, quanto mover e encorajar a igreja a orar. O pastor MV já anunciou, e nós vamos, com a graça de Deus, na próxima sexta-feira ter uma vigília de oração, de 8 da noite até meia-noite, presencial, aqui na nossa igreja. Mas, meus irmãos, vocês não sabem quantas vezes eu pensei, não, vamos cancelar, vamos fazer online, o pessoal não vem. É uma luta na nossa alma se juntar e orar. Não é natural, mas é assim que o Senhor nos fortalece, quando a gente se quebranta e fala, Senhor, ajuda a gente. Deus, dá-nos força para a gente continuar perseverando, conhecendo a Tua vontade. Senhor, dá-nos força para a gente continuar avançando e com a graça de Deus, com temor e tremor diante do nosso Deus, a gente há de estar aqui na sexta-feira, 8 horas da noite. Meus irmãos, eu sei que todos nós, eu a começar em mim, tenho muitos motivos e justificativas para não estar aqui. Eu já tenho compromisso, já tenho alguma coisa para fazer, vai ser tarde, vai ser complicado sair daqui, como é que eu volto se não tem carona? Mas, meus irmãos, que o Senhor nos dê graça para a gente priorizar. Eu creio que há de ser um tempo de Deus, assim como tem sido na nossa igreja. Em janeiro, um mês de oração. Em fevereiro, um mês de jejum e oração. E temos orado e pedido que Deus nos dê outras estratégias, Pai, para que a gente possa orar mais e buscar mais o Senhor. O Senhor tem nos dado a graça e o privilégio de jejuar. E quantos testemunhos maravilhosos a gente ouviu nesse mês de fevereiro, que fizemos uma semana de jejum e oração. Falei, pastor, eu nem sabia dessa experiência, eu nunca tinha jejuado na minha vida. Lembra, eu falei, meus irmãos, eu penso em ficar uma semana sem tomar café. Eu falei, caramba, será que eu vou dar conta?
Eu louvo a Deus porque eu descobri que eu não sou viciado em café, apesar de gostar muito. Eu pensei assim, eu não vou dar conta, vou ficar com muita dor de cabeça. Eu falei, Deus, louvado seja o teu nome. Deus nos dá o privilégio da gente jejuar, enfraquecer a nossa carne, para que o Senhor seja glorificado. Deus nos dá a palavra dele. Meus irmãos, é uma bênção a gente ter aplicativo, que a gente abre a Bíblia, mas, meus irmãos, a gente tem perdido, na nossa geração, o privilégio que as gerações anteriores tinham de manusear o livro, o papel, e de riscar, e de memorizar. Meus irmãos, precisamos nos fortalecer na leitura, na memorização da palavra de Deus. É isso que vai nos socorrer no dia mau. Use as suas estratégias. O pastor MV perguntou para Marisol, Marisol, diz um versículo dos Salmos aí que você gosta. E o que ela fez? Cantou para ele. Foi a estratégia que Deus deu para ela. Salmo 119:11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, para não pecar contra ti. Quem conhece a música está ouvindo a música na sua cabeça. Meus irmãos, precisamos de estratégia, mas precisamos levar a palavra de Deus a sério. Meus irmãos, se esse livro daqui fosse um livro qualquer, se essa palavra aqui fosse uma palavra de homens, mas muitas vezes a gente trata assim, ele não seria proibido em tantos países. Ou só você portar esse livro, caminhar junto com ele. Sabe por que ele é proibido? Porque ele é real. É a palavra de Deus, faz diferença. Mas muitas vezes nós não nos fortalecemos nessa bênção que é a palavra de Deus. Nós temos preguiça. Nós não conseguimos perseverar em oração e leitura da palavra. Quer uma estratégia para a sua vida de oração? Está sem vontade de orar? Fala, Deus, me dá vontade de orar. Ora só por isso. E Deus há de te colocar num ciclo virtuoso. E quanto mais você ora para ter vontade de orar, mais Deus te dá vontade de orar e de ler a palavra e se fortalecer na presença dEle, em nome de Jesus. Deus nos dá a bênção da comunhão. E no tempo de pandemia, em que a igreja, o templo ficou fechado, a gente viu como isso faz falta, como é importante, como a igreja não pode ser frequentada apenas de casa, da internet, como nós precisamos da comunhão uns com os outros. Quando a gente encoraja, exorta, ora uns pelos outros e se fortalece no Senhor, nessa adoração e experiência comunitária que Deus nos dá. Oração, Bíblia. Tem alguma novidade nisso, meus irmãos? Nenhuma. Será que a gente ainda precisa continuar pregando sobre isso que é tão óbvio? Precisamos. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Ajuda a gente, quebranta e humilha a gente, Senhor. Mas a gente precisa ter mais compromisso com a oração, com a palavra, com a comunhão, com a adoração, com santidade, com as boas obras. São formas que o Senhor nos dá da gente se fortalecer nele. Temos feito muitos convites e dado muitas oportunidades aqui na igreja para a gente se envolver no serviço, no ministério infantil, na transmissão, na comunicação da igreja, no louvor. Faça parte disso. Deus quer te usar e te fortalecer nessas coisas. Mas eu nunca fiz, eu não sei como é que faz. Será que me ensinam? A gente ensina. A gente não nasceu sabendo, ninguém nasceu sabendo. E o Senhor quer fortalecer a sua vida no serviço e no compromisso a Ele. Meus irmãos, Neemias, ele não se virou para os inimigos e tentou combatê-los. O máximo que ele fez foi trabalhar com a espada de um lado e a colher de pedreiro do outro. Mas ele buscava regularmente e se fortalecia no Senhor. E o resultado, meus irmãos, nós vemos ali a obra avançando no capítulo 6, no versículo 15. A reconstrução da muralha foi terminada aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. A obra não tinha terminado, mas uma boa parte dela havia avançado. Quando todos os nossos inimigos ouviram isso, todos os gentios à nossa volta temeram e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. A obra na Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca não é, nunca foi e nem vai ser do pastor André. A obra dessa igreja é a obra de Deus. Se Deus tem feito,
e tem acontecido o que tem acontecido é por intervenção do nosso Deus. Nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia, para que a gente possa perceber isso e fazer parte disso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a continuarmos avançando, fazendo a obra de Deus, ainda que diante das ameaças. Quero convidar você a fechar os seus olhos, abaixar sua cabeça e deixar ressoar a palavra do Senhor no seu coração. Que o Espírito Santo do Senhor possa trazer ao seu coração essa reflexão nesse momento. Precisamos de discernimento, sabedoria da parte de Deus. Precisamos perseverar, mantendo foco. Precisamos avançar, sendo fortalecidos em Deus e em Jesus. Vamos orar. Senhor amado, louvado seja o teu nome, Pai, por essa manhã. Tua palavra foi lida, nós refletimos, explicamos, expusemos. Mas eu sei, Senhor, que eu mal posso falar aos ouvidos dos meus irmãos, quanto mais ao coração, Senhor. Quanto mais ao coração, é só o teu Espírito Santo quem pode fazer. Que a tua palavra, Pai, que é a espada, ela possa atravessar o nosso coração, a nossa alma, Pai. Visitar aqueles lugares que precisam ser restaurados pelo Senhor. Senhor, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes temos tomado decisões, temos nos levantado contra inimigos, contra oposições na nossa própria força, e precisamos do teu discernimento e não do nosso, Pai. Senhor, nós precisamos continuar caminhando, Pai, não queremos ficar pelo caminho. Senhor, muitas vezes nos sentimos cansados, mas louvamos ao Senhor pela tua palavra, a palavra do Senhor Jesus, que fala que aqueles que estão cansados e sobrecarregados podem colocar o fardo diante do Senhor, porque o Senhor nos aliviará e nos dará ali um fardo leve para a gente continuar caminhando. Fortalece, vivifica a tua igreja em nome de Jesus. Ajuda o teu povo, traz consolo, cura, conforto. Renova, Pai, a vida de cada membro dessa igreja, a respeito de quem nós temos orado e colocado diante do Senhor, em nome de Jesus. Dá-me, Senhor, para mim, como pastor dessa igreja, a graça de ter uma memória grande, de lembrar do nome, do rosto de cada um, e que cada um assim também possa fazer, e orarmos uns pelos outros, e assim nos fortalecermos na comunhão, na intercessão, em nome de Jesus. Dá-nos, Senhor, a graça, Pai, para que a gente possa, juntos como igreja, buscar ao Senhor, orar ao Senhor, louvar ao Senhor por aquilo que o Senhor tem feito, por aquilo que o Senhor ainda vai fazer em nosso meio, Pai, em nome de Jesus. Continua cuidando da tua igreja. Nós oramos assim, louvando e bendizendo o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos muito felizes por mais esse domingo, na presença do Senhor. Nós queremos encorajar realmente você a se apresentar como voluntário nesses ministérios que já foram apresentados, procurar a mim, o pastor MV, para que possamos servir. Sejam com cada um e com todo o povo de Deus, aqui na Igreja Presbiteriana da Barra, em todos os lugares em que o povo de Deus se reúne nessa manhã, e espalhado por toda a face da terra. Amém e amém.